Olá, meu nome é Ana Paula, estudante do 7º semestre do curso de Física e Licenciatura, e hoje irei falar um pouco sobre o meu estágio 3. Primeiramente, a apresentação será dividida em identificação da escola, observação, coparticipação e, por fim, a conclusão daquilo que foi adquirido durante esse período. Identificação. O colégio em que o estágio foi realizado foi o Centro Educacional Filos, também conhecido como Colégio Filos, uma instituição de renome e de ensino tradicional na cidade de Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás, onde funcionam os 2 turnos, durante o período da manhã, com ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, e no período da tarde, somente com educação infantil, sendo que o funcionamento dela vai desde 7h30 da manhã até meio-dia e 50 e depois de 1h30 até as 17 horas. Sendo que a escola é composta por um total de 20 salas de aula, juntamente com uma biblioteca, uma sala de danças, uma quadra poliesportiva, um laboratório de informática e um laboratório de ciências. Durante a observação, eu fiquei com 3 turmas, uma da primeira série, da segunda e outra da terceira, sendo que na escola o ensino é único por cada série, não tem mais de uma série de cada uma. E cada turma possuía 3 aulas de física no decorrer da semana, sendo que elas só eram ministradas nas segundas e sextas-feiras. O responsável pela disciplina era o professor Francisco Edson, que não me acompanhou durante todo o período do estágio, acabou que nas 2 últimas semanas ele acabou saindo da instituição, e sendo que sua formação era de matemática e licenciatura, com especialização em física, e sua visão em relação ao ensino de física era voltada para o tradicionalismo, então tinha uma ênfase maior em decorebas, em só fórmulas para assim serem aprendidas e decoradas, por assim dizer. Então era sempre o conteúdo e em seguida atividade, tanto no livro quanto atividades no quadro. Uma vez ou outra era feita alguma dinâmica que envolvia torta na cara ou alguma roleta para tentar revisar o conteúdo em si de um modo um pouco mais diferente. E após o período de observação, foi solicitada uma coparticipação, em que foram cedidas 3 semanas aí para dar de aula, sendo que 2 semanas de planejamento foram com a turma da segunda série, com o conteúdo do Estudos de um Gás e Trabalho de um Gás, e em seguida uma semana com a terceira série, com o conteúdo de eletromagnetismo, tendo em vista que era o conteúdo que os meninos tinham uma dificuldade maior e seria uma oportunidade deles revisarem para as avaliações que estavam se aproximando. Então, assim, primeiramente para a turma da segunda série, no estudo sobre os gases, como eles tinham uma dificuldade maior em entender o processo de convecção, de condução, de irradiação, de como realmente funciona quando alguém falava sobre gases, como é que de fato isso era executado ali, a primeira aula foi de um cunho mais teórico, com a apresentação de fato do que é uma roda de conversa, de como é que eles entendiam, de como é que eles achavam que era, como é que eles conseguiam imaginar uma aplicação daquilo, e com um pequeno questionário para averiguar de fato o nível que eles estavam de entendimento, que de fato eles não compreendiam, quem entendia muito, quem não entendia nada, para ter uma noção um pouquinho maior de como iria trabalhar com a turma. Já na segunda aula, eu levei um texto falando sobre estudo de gases, de como é que de fato ele funciona, de uma perspectiva de outra pessoa para eles analisarem, e no decorrer do processo que eles iam analisando o texto, foi apresentado para eles a plataforma do Paint, com o cunho tecnológico, trazendo para eles, já que também eles eram uma turma que tinha uma dificuldade imensa de largar o celular, então trazer para eles de fato um experimento que dava tanto para eles realizarem no celular quanto no computador. E eles foram levados para a sala de informática, o laboratório de informática. Como a turma não era tão grande, mas também não era tão pequena, foram feitas duplas e teve uns 2 trios também para a execução da atividade. E eles tinham que observar o Paint nessa primeira aula, vasculhar, mexerem livremente de como é que eles dão uma averiguada, por assim dizer. E já na terceira aula foi de fato a execução da atividade, onde foi dado valores que eles tinham aqui de temperaturas em Kelvin, de como é que ia ficar o volume, o que estava mudando, o que não mudava, quando a temperatura aumentava, quando a temperatura descia. Então, para eles fazerem toda uma análise de como realmente os gases funcionam, de quais são as suas propriedades, como é que, o que interfere, o que muda nele, o que de fato consegue ele impactar de alguma forma. Então, tudo isso foi trabalhado durante
essa semana toda aí de aula com eles, principalmente dando ênfase nessa última aula. E no finalzinho da aula, eles tinham que explicar o que eles tinham aprendido, recapitulando o que eles tinham visto na primeira aula, se eles mantinham a posição deles dos conceitos ou se eles já viam de outra forma. E, juntamente com isso, foi passado algumas questões um pouco mais contextualizadas para ver se eles conseguiam, agora de fato, compreender, interpretar e aplicar aquilo que eles tinham visto e aprendido no decorrer dessas 3 aulas. Em seguida, ainda mantendo na turma da segunda série, foi feita uma máquina térmica com eles, já que o assunto agora já era voltado mais para estudo e trabalho dos gases, então com ênfase mais no trabalho dos gases. Então, para eles verem de um jeito mais figurado aquilo que estava sendo ensinado, a proposta era levar esse projeto. Então, foi anunciado para eles isso desde a primeira aula, mas a primeira aula também, mantendo a mesma análise da outra, primeiro foi algo mais teórico, de recapitulação, de conceitos, de fórmulas, de aplicações assim, para ver também a forma que eles compreendiam, a forma que eles estavam entendendo. Na segunda aula, já teve a junção do que cada um ia levar, os grupos que iam ficar responsáveis, como é que iam ser feito, e começamos a execução já no laboratório mesmo de ciências. Então, os meninos ficaram bem eufóricos para fazer, de fato, o experimento quando eles começaram a ver a funcionalidade. Lembrando que todos os aparatos eram de baixo custo e foi feito tudo com as medidas de segurança, precavidas, tudo certinho, para não ocorrer também nenhum acidente. E assim, foi bem aplicada a situação, eles conseguiram associar bem, eles observavam, já perguntando, já tinham curiosidade de, isso aqui então significaria aquele quesito do calor entrando, ou do calor, a passagem está entrando o vapor de ar frio da nossa respiração e está sendo aquecido ali dentro, nossa pequena turbina aqui feita de latinhas. Então, assim, foi uma aula que eles conseguiram, sem ter de fato incentivo para ir ali contextualizando, eles sozinhos já iam pegando e puxando um assunto, interligando com o outro, e comentando entre eles, e perguntavam uma coisa ou outra. Então foi uma aula bem rica com a turma da segunda série. E na última aula deles, como foi observado que durante o processo de montagem eles já estavam com interação muito grande, já estavam conseguindo fazer uma interligação, foi dada ênfase na execução de uma lista de exercícios, com essa temática também realizada em dupla, com o intuito de ver se eles conseguiam de fato aplicar aquilo que eles tinham visto na aula de laboratório de uma forma mais contextualizada. Então, tinha tanto questões do Enem, questões do PAIS, outras questões um pouquinho mais teóricas, para ver como é que estava toda essa junção aí do conteúdo, tendo assim como método avaliativo. E já na turma da terceira série, que estava com certa dificuldade de eletromagnetismo, foi recapitulado também na primeira aula com os meninos o que era, como é que funcionava, as aplicações, o que de fato seria um polo norte e um polo sul de um ímã, como é que tudo isso funcionava. Foi feita uma roda de conversa para ver tudo que eles sabiam, juntamente com um pequeno questionário para ver até que ponto eles tinham compreensão, se tinha algum ponto que tinha mais dificuldade, ou se estava tudo na mesma, todos esses quesitos para ser analisado. Na segunda aula, já foi tiradas as dúvidas anteriores, principalmente quesitos de fórmulas, que a maioria não sabia de quando aplicava, o que significava cada termo, então foi dado uma ênfase maior nisso, e em seguida eles foram levados para o laboratório também de ciências para realizar um experimento onde mostra como começa um alinhamento, todo um caminho percorridos por materiais que conseguem ser conduzidos por um ímã. Então, no caso, a gente tinha em torno de 20 moedas e ímãs, cada grupo a gente dividia a turma em grupos para que fosse realizar a atividade para ver quantos conseguiam subir e ficar penduradazinha, quantos centímetros cada grupo conseguia, sendo que um tinha um ímã um pouco maior, o outro um ímã um pouquinho menor, um só com moeda de 10 centavos, só com moeda de 5 centavos. Se isso influenciava, se o tamanho, o peso, tudo isso influenciou, não tem importância. Então, tudo isso foi averiguado, os meninos ficaram bem eufóricos também com o experimento, principalmente quem pegava moedas maiores. E no final foi dado liberdade para eles tentarem com todas as moedas juntas, a juntar para ver se conseguia fazer um ímã mais potente, juntando um ímã no outro. Então, tudo isso foi possibilitado para eles fazerem uma junção e um acoplado de um conteúdo com o outro. E na terceira aula foi retomado sobre o experimento, eles continuaram no laboratório e como é que eles conseguiam associar isso com o que eles tinham visto. Vocês conseguiam ver uma aplicação da fórmula aqui e como de fato ela seria. E em seguida foi solicitado que com o número de moedas, com base no comprimento que eles formaram da linha deles da área,
como é que ficaria o cálculo, como é que seria. Então, cada grupo teve seu cálculo, sua formulazinha, e cada um explicou depois para a turma como é que tinha sido realizado todo o processo, e no final da aula também foi dada uma lista de exercícios para maior fixação e averiguação se tinham de fato dessa vez absorvido mais o conteúdo, se eles conseguiam ver a aplicação das fórmulas agora num quesito mais visual, por assim dizer, e com voltada mais também para o Enem e para o PAS, tendo em vista, né, que está terceira série principalmente, que está mais próximo dos vestibulares. E durante todo esse período foram de plano de aula 3 realizados, tendo em vista que a escola faz planejamento semanal de aula, as evidências de avaliação de aprendizagem foram a multidisciplinar e a avaliação bimestral. Falta de ensino e aprendizagem já tinha os slides preparados pelo professor, tanto de estudos de gases e eletromagnetismo. Os materiais de maior utilização foram atividade de fixação e formulação de hipóteses de questões, como as rodas de conversa. Os materiais que de fato eu produzi foram atividade de fixação, as aulas expositivas, tanto nas plataformas digitais, quanto na aula prática de um laboratório com os meninos. O gerenciamento e o manejo de classe foi observação e coparticipação. A filosofia de ensino da escola segue pelo tradicional, mesmo com a presença de um ou outro experimento que daria um cunho um pouco mais construtivista, ela tem uma ênfase maior no tradicionalismo. O livro didático foi o livro da editora Conquista. O diários reflexivos segue sendo apenas diários, sendo 3 deles realizados. A narrativa de aprendizagem foi somente em física. Os recursos didáticos foram o livro didático, o quadro, o pincel, o laboratório de ciências, o laboratório de informática e o data show. E, entre outros, o quadro de avisos e uma entrevista geral com a equipe da instituição. Por fim, durante a realização do estágio, ficou bem visível como é importante trabalhar com vários mecanismos e principalmente aquilo que está ao nosso alcance, seja materiais de baixo custo e tecnologia. Como é algo que faz parte hoje em dia, é algo que também os alunos não largam mais, e é impossível você deixar fora desse mundo acadêmico, é trazer junto. Mostrar para eles que tem como você aprender, unindo com diversão, uma vez ou outra ali. Saber ponderar, saber quando usar. E como isso é importante hoje em dia, tanto para os alunos quanto também para os educadores. Não tem como se abster de toda essa nova realidade que cerca já o âmbito educacional. Então, foi possível verificar como às vezes atividades simples, que se tornam mais simples, que é mais prático você levar às vezes a turma para um laboratório de informática, ou simplesmente trazer e apresentar no slide e falar assim, olha gente, abre aqui nesse link que eu vou mandar no grupo do WhatsApp de vocês e vamos realizar determinada atividade. O quanto isso pode ser enriquecedor, como pode tirar simplesmente aquela coisa do quadro, livro, e mostrar que tem como aplicar aquele conteúdo, tem uma função, tem uma utilidade aquilo que ele está aprendendo, não é só para a prova bimestral, não é só para um vestibular que ele vai fazer daqui uns 4, 5 meses, não, tem um intuito, tem uma aplicação, tem uma função, é possível observar aquilo ali, e o quanto eles ficam mais eufóricos, o quanto eles prestam mais atenção, quando eles conseguem ver de fato um sentido naquilo que eles aprendem, e isso é de extrema importância, principalmente hoje no ensino, em que tudo parece mais atrativo do que aquilo que um professor está falando. Então, trazer para perto, conseguir unir laboratório, tecnologia e o ensino tradicional, tudo num bloco, conseguir moldar, conseguir trabalhar, trazendo tudo ao favor ali, prol de uma aprendizagem de fato, é algo que precisa ser discutido, debatido e de fato colocado ali à prova, ser levado a começarem a agir perante isso, começarem a executar. Que é muita ideia e pouca execução, muitas vezes. Muitas vezes é muito fácil falar, tipo, vamos executar determinada atividade e não, de fato, fazer. E dá para ver que é possível, com pouco que se tem ou com muito que se tem. Dá para tornar as aulas mais dinâmicas, mais interativas, lembrando que isso não é algo para se fazer em todas as aulas, tem conteúdo realmente que não possibilita isso, mas que é de extrema importância você conseguir achar uma brecha, algum sentido ali, para colocar, para inserir, para mostrar para eles que, olha assim, é possível, vamos testar dessa vez aqui, vamos fazer isso aqui, vamos unir aquilo que vocês já viram com essa nova possibilidade. Tragam pra gente, professor, eu vi determinada coisa, olha que legal essa tecnologia que fala sobre esse assunto que a gente está falando. Trazer o aluno para si, tornar ele também agente daquilo que ele está aprendendo. Mostrar para ele que aquilo tem aplicação no mundo que ele vive, no mundo que ele quer construir também para ele, para o futuro em si da humanidade.
Então, isso foi muito enriquecedor durante esse processo de estágio, muito rico de ser averiguado e absorvido. E é isso. Obrigada por